Uma excelente quarta-feira para todos vocês, sejam muito bem-vindos, o Revista Mais começa agora, hoje é dia 17 de abril de 2019 e olha, nós estamos nos aproximando da Páscoa e muitas vezes você quer dar algo diferente, quer fazer algo diferente para sua família, para recebê-los em casa e não sabe o que levar ou o que fazer além do ovo de Páscoa. E hoje você vai aprender a fazer um doce delicioso chamado palha italiana. E a apresentação que essa moça trouxe ficou fantástica. Vocês estão vendo aqui atrás um pouquinho dos ingredientes que a gente vai utilizar para fazer esse doce. Estou falando da Amanda Liberato, confeiteira, que vai estar aqui e vai ensinar essa receita tão tradicional, né, que todos nós brasileiros acolhemos com todo amor. É uma receita italiana, nós já falamos palha italiana, mas eu adoro. Eu até comentei agora há pouco com ela, dizendo que é uma receita que me lembra muito a minha infância. Minha família é de tradição italiana, vem da Itália, uma parte da família, e eu adoro. Pensa num doce gostoso para comer com cafezinho. Bom demais, e uma ótima opção para Páscoa, como eu falei. Também nós vamos receber a nutricionista a doutora Gislene Rocha para falar sobre transtornos alimentares ou até mesmo a compulsão alimentar que você tem, que algumas vezes pode levar até a morte. E é uma coisa muito importante. Às vezes passa despercebido por certos pais, começam a ver seus filhos a emagrecer ou a comer demais, tanto o engordar quanto o emagrecer. Tem que ter uma atenção especial. E é por isso que ela vai estar aqui conosco para falar sobre esse tema e ver de que forma isso pode ser resolvido ou minimizado no decorrer dos dias. A gente acaba entrando num piloto automático, né? Ainda mais hoje em dia em que as pessoas vivem na correria, eu não tenho tempo para nada, então come o que tiver na frente ou não tem uma forma correta de comer. Então daqui a pouquinho a doutora Gislene vai estar aqui conosco para falar sobre esse tema, tá bom? Porque agora chegou a hora de você aprender a fazer a palha italiana, uma receita deliciosa e a apresentação que a Amanda trouxe. Gente, que charme! A dona da palha já está aqui. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Prazer estar aqui. Viu? Prazer é meu. Falei alguma coisa errada? Não, tá É uma receita italiana? É uma receita italiana, tanto é que chama palha italiana. Palha italiana, né? Vai saber, né? Hoje em dia tá tudo ao contrário, né? Você fala palha italiana, não, é síria. Não, é uma receita típica italiana. E fácil de fazer? Eles fazem um pouquinho diferente, porque aqui a gente usa o brigadeiro, né? A base dele é o brigadeiro, mas é uma base italiana. O que eles fazem que é diferente da gente? Não sabe? Eu também não sei, mas eu sei que é diferente. É diferente. Mas sabe o que é legal a gente falar? Porque o brasileiro, é engraçado você comentar sobre isso. A primeira vez que eu fui pra Itália, eu falei, eu vou comer pizza. Eu imaginava que eu fosse comer a pizza igual a pizza que a gente come aqui no Brasil. Cheguei no primeiro restaurante. Ah, não tem nada a ver. Gente, não, posso contar? Veio um ovo estalado no meio. Mentira. Juro por Deus, veio um ovo estalado no meio e só um pouco de massa, um pouco de molho de tomate com 4 pedacinhos de burrata. Mais nada. Uma delícia, não? Não, é bom, mas eu nunca poderia imaginar que a pizza italiana fosse ser daquele jeito, não é? Então o brasileiro tem um truque especial. A gente adapta tudo, né? A gente adapta tudo. E foi o que você fez, não é? Vamos passar os ingredientes para a palha? Vamos. Vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar é de uma lata de leite condensado, que já está aqui na minha mão. Uma lata de leite condensado. Lata de leite condensado. Vai precisar também de 50 gramas de chocolate ao leite. Precisa ser ao leite, né, Amanda? Eu gosto de usar o leite, mas se você gosta de uma coisa mais menos doce, assim, mais suave, pode usar o meio amargo também. Pode ser. Pode mas ser. Açúcar... Tem gente que usa até o 70%, né? Que tem gente que gosta dele bem amargo e usa o chocolate 70%, que fica bem gostoso. Mas a sua opinião é que seja ao leite? Eu gosto do leite. A palha italiana tradicional é com ao leite. Então vamos no tradicional. Vai precisar de 2 colheres de sopa de chocolate ao leite, que está aqui com a orelhinha de coelhinho. Tematizado. Vai precisar também de 15 gramas de chocolate em pó, que significa uma colher de sopa, e 10 gramas de manteiga, ou seja, 1 colher de sopa. E esses biscoitinhos aqui? É a bolacha maisena, né? É o que vai no meio da palha italiana. E aí, pra receita, eu uso um pacotinho, né? Que são 200 gramas de Ai, eu adoro também de bolacha maisena, gente. Ai, com um cafezinho, né? Meu Deus do céu.
céu. É difícil, às vezes eu tô fazendo a receita difícil, existe um pedaço. Como é gostoso. Ai, Senhor do céu. E a gente tá falando de infância, É. e a bolacha maisena lembra a infância, não lembra? Com leite, né? É. Eu tomava com leite quando eu era criança. Eu tomava com também. chocolate. Eu assim. tomava com Nesquik, que era de morango. Isso. Tá vendo, gente? Aqui a gente relata o que a gente vive, não é? Bom, primeiro passo pra gente fazer a palha. A palha italiana, ela é, como eu falei, a base dela é o brigadeiro, né? Então, vai fazer uma receita típica de brigadeiro, então cozinhar o leite condensado com o chocolate, a manteiga e o chocolate em pó. Como se estivesse fazendo o brigadeiro tradicional. Fazendo o brigadeiro tradicional, até dar o ponto do brigadeiro, né? Na hora que ele desgruda da panela, que ele tá bem soltinho da panela, tá pronto, desliga o fogo e joga a bolacha maisena picadinha. A picadinha que você diz é aquela triturada com a mão? Pode ser com a mão, pode ser quebrada na hora. Eu faço assim, eu tenho a bolacha do lado e vou quebrando na hora na panela. Aleatório, não tem que seguir um padrão. Não, eu não gosto muito de triturar, porque aí fica farinha, né? Ele fica meio esfarelado. Então eu prefiro quebrar ela rapidinho, assim, na mão. E aqui fica uns pedacinhos maiores, eu prefiro. Você quebra o pacote inteiro ou vai indo aos poucos? Aos pouquinhos. Aí vai quebrando e vai mexendo. Justamente para não criar aquela farinha e não ficar... Ele não fica feio, né? Aqueles pedacinhos muito pequenininhos de bolacha no meio. Entendi. Aí você vai quebrando com as mãos quebrando e com mexendo. a mão e mexendo na panela. Isso você já tirou do fogo ou tá no fogo? Tira do fogo. Deu o ponto do brigadeiro, tira do fogo. Reserva. Reserva do lado, tirou do fogo, joga a bolacha dentro. Tá. Mexe só até incorporar tudo. E aí numa forma... Uma forma tradicional, uma forma normal. Retangular. Retangular. Untada com manteiga. Joga... Deixa ele bem lisinho. Unta toda a travessa com manteiga. Unta com manteiga pra ele não grudar, né? Você Senão vai fazer tipo uma torta de palha. Isso. Tipo uma torta. E aí leva pra geladeira por 4 horas. Ah, então você vai fazer, vai forrar essa travessa. Isso. Com o conteúdo que você fez, que é o brigadeiro, com a bolacha maisena. Exatamente. Mexeu, joga na travessa. Uma dúvida, ela tem que ser fininha ou pode ser grossa? Aí vai do gosto. Vai do gosto. Eu gosto de fazer ela mais fininha assim. Mas tem gente que gosta dela mais alta. Entendi. Eu gosto porque eu acho que assim fica um tamanho ideal para comer. Um tamanho ideal para comer. Um tamanho, uma porção individual, não fica enjoativo. Concordo. Mas tem gente que prefere ela mais altinha. Tanto faz. Aí vai do gosto de cada um. Aí vai do tamanho da forma também, de cada pessoa que tiver em casa. De repente, uma forma, se ela for muito menor, aí você vai colocar na forma e ela vai ficar um pouco mais alta. Se for uma forma maior, ela vai... Mas não tem uma regra. Não tem uma regra. Ótimo. Então Esse é o bom da palha italiana, que você pode fazer do jeito que você quiser. Que nem brigadeiro. Tem gente que gosta de brigadeiro grandão, tem gente que gosta menorzinho. É verdade. Ontem a gente teve, foi antes de ontem, a gente teve aqui uma moça fazendo brigadeiro gourmet e ela disse, falou, ó, brigadeiro gourmet tem de 25 a 30 centímetros de gramas. E o pequenininho é do tamanho que quiser. Então, isso daí que você pontuou é verdade. Cada um escolhe o tamanho da palha. Exatamente. Né? Cada um tem um gosto. Aí você colocou na travessa, a gente cobre para levar à geladeira ou não? Cobre com papel filme, com aquele papel PVC, né? Cobre para não pegar cheiro da geladeira, para não criar aquela casquinha, né? Para ele não deixar ele cristalizar e pegar aquela casquinha. Então cobriu com papel filme. E aí? Bem em contato com a palha. E leva pra geladeira por pelo menos 4 horas pra ela ficar bem firme. Ah, então deixa na geladeira por 4 horas. Pelo menos 4 horas. Eu gosto de deixar uma noite toda. Legal. Eu faço no dia anterior e deixo um dia e corto no dia seguinte. Tá, mas se você tiver com muita pressa, às vezes vai receber visita à noite, na hora do almoço fez a palha, colocou na geladeira e tira depois de 4 horas. Tira depois de 4 horas. E é uma ótima opção de sobremesa, viu, gente? Não é? Como você falou, né? Servir assim, de repente até depois do jantar com um cafezinho. Bom demais. Oh, meu Deus do céu. Bom, levou, deixou 4 horas ou pode deixar de um dia para o outro. Aí você vai tirar da geladeira e faz o quê? Tirou da geladeira, desenforma, tira da forma, né? Você vai estar untada, então ela vai desgrudar fácil, tira e corta nos quadradinhos que quiser. Já tô salivando aqui. Eu gosto de cortar assim, um tamanho de 5 por 5. Quadradinho. Deixa eu ver aqui, ó, mostrar pra vocês, ó. Tamanho de 5 por 5. Mas aí, como a gente falou, vai do gosto da pessoa cortar o tamanho que achar mais gostoso. Depende do tamanho da vontade. E como é que você faz essa parte do açúcar? Porque quer ver, gente? Olha, tem tipo um açúcar cristal. Ai, nossa, mas tá molhadinho, hein? Olha, tá molinho. Olha, tem um açúcar cristal aqui, tá vendo?
Como é que você faz? Depois que cortou, aí joga numa vasilha com açúcar. É açúcar cristal? Açúcar cristal ou refinado. Refinado, tanto faz. Tanto faz. Eu gosto de usar o cristal, que às vezes, ele derrete menos fácil, né? Uhum. O açúcar refinado, ele às vezes derrete e some. Entendi. Então, o açúcar cristal, ele fica mais tempo na superfície. E é bonito ver o esse polvilhado branco, né? É bonito. A gente come com os olhos, né, gente? Meu Deus. Já dá vontade, você já já dá vontade, é verdade. Aí você joga o açúcar em cima, polvilha o açúcar. Como no brigadeiro, né? A gente joga no confeito. Então, a palha italiana a gente joga no açúcar para ele ficar bem cobertinho. Ao invés de ser granulado, no caso aqui é o açúcar. A Amanda colocou açúcar. E tá pronto? E tá pronto. É só comer. Agora chegou a melhor parte, né, Amanda? Eu fazer o quê, sou suspeita, né, pra falar. Pois é. Agora eu já peguei aqui esse pedaço aqui e vi que tá bem molinho. E é interessante a gente falar porque eu já comi palha italiana bem dura. Deixa. É porque deixa, de repente, cozinhar demais. Não é legal. O segredo deu o ponto do brigadeiro. O pulo do gato é esse. Deu o ponto do brigadeiro, desliga. Muito bem. Vamos experimentar? Quer uma? Obrigada, vou deixar pra vocês. Obrigada. Olha lá, ó. Muito delícia. Gostou? Porque o tio tinha razão na hora que falou que você era boa, viu? Bens a Deus. Olha, Gugu, você tava certo, viu? Olha isso. É de lamber os dedos. Veja aqui, ó. Vamos chegar bem pertinho pra vocês verem. Olha aqui, ó. Nossa, que delícia. Parabéns, Amanda. Obrigada. Muito obrigada. Muito gostoso. Com café, então. Ó o que eu vou fazer, ó. É a melhor parte. É a melhor parte. É o açúcar que fica no dedo, o brigadeiro que gruda. A gente perde a classe quando a gente come um negócio desse, não é? Fala a verdade. Mas não tem problema. Qual é o seu Instagram? E se dá tempo ainda de fazer encomenda pra Páscoa? Pra Páscoa ainda tô aceitando encomenda até mais ou menos o meio da semana que vem. Ou enquanto tiverem estoques, que tá bem concorrido. Meu Instagram é o amanda.liberato. @amanda_liberato. Amanda.liberato. Amanda.liberato. Isso. Mas além da palha italiana, você tem outros produtos? Eu tenho ovos recheados, tenho brownie, tenho cookies. Gostoso. Qual é o recheio que mais sai do ovo? Tá bem concorrido, mas eu faço uma versão da palha italiana que é com leite ninho e Oreo. Ovo de... Não, peraí. Que é o ovo cookies and cream. Você faz o cookies and cream? Faço cookies and cream. Eu amo cookies and cream. Amo. E aí a minha versão é a palha italiana, então, branca, do brigadeiro de leite ninho com uma bolacha Oreo. Que então, delícia. essa é a que tem saído mais agora. Muito bom, gente. Adorei. Bastante. Adorei. Agora, olha aqui, ó, a opção de Páscoa. Esse saquinho você também vende? Vendo o saquinho também, com a mini palha italiana, com cookies ou com brownie. Olha que graça, gente, a embalagem. É legal pra dar de presente, né? Fica uma graça. Fofo. E às vezes a gente precisa dar presente pra professora, pra vizinho, não é? Sim. E aí, você pode ter essa opção. Todo mundo vai gostar, tenho certeza. Uma graça essa embalagem. Às vezes você não quer dar um ovo, né? Não. Só quer dar uma lembrancinha pra alguém. É verdade, essa palha italiana é ótima. Adorei a ideia, adorei. Parabéns. Obrigada. Sucesso, viu? Muito obrigada. Volte mais vezes. Pode obrigada. deixar. Vou trazer novidades. Muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e sugiro que você faça, sabe o quê? Acesse o nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial. Vai lá, curte a nossa página, se inscreve, ative as notificações batendo o sininho. E lembre-se que você pode rever essa entrevista, essa receita, a 1h da manhã, aqui na TV Mais. Já já a gente está de volta. De volta com o nosso Revista Mais para falar de um assunto muito importante e delicado. Se não tratado, pode chegar até a morte. E é importante a gente falar desse jeito, porque muitas vezes começa com uma brincadeira. Ah, Isa, mas é porque eu estou fazendo uma dietinha, porque eu quero ficar magrinha, porque vai ter um evento. A gente está falando agora sobre transtornos alimentares, ou seja, compulsões alimentares. Como você lida com isso? A doutora Gislene Rocha está aqui para falar sobre esse tema. Seja bem-vinda, doutora Obrigada, Isa. Mais uma vez agradeço. Eu que agradeço. Qual é a diferença entre transtorno e compulsão alimentar?
vamos dizer assim, que a gravidade do problema, né? Então, quando você tem um transtorno, você manifesta alguns sintomas, você já está tendo algumas alterações no paladar, nas escolhas, no seu perfil, e a compulsão você perde o controle, Isa. A compulsão vira realmente uma doença, você tem que tratar com medicações, você vai ter que tratar com uma equipe médica, equipe psicológica, nutricionistas, porque o alimento passa a ser uma ameaça para você. Uhum. Agora, às vezes a gente tem fome, eu, por exemplo, às vezes eu me vejo, eu tô com fome. E aí eu vou comer e percebo que é mais compulsão do que fome. É mais uma fuga de uma ansiedade que eu tô tendo, né? Do que a própria fome dita, aquela fome mesmo que dói o estômago. Quando a gente define, como é que eu consigo identificar quando é fome de quando é compulsão? Então, Isa, eu costumo dizer primeiro assim, no que você está me dizendo, o primeiro estágio é vontade. Então, acho que a primeira pergunta é assim, eu tenho fome ou eu tenho vontade de comer? Então, a gente tem a fome fisiológica, que é fome, Isa. Fisiológica, eu preciso comer, eu começo a tremer, eu tenho fraqueza, concentração, eu preciso do alimento, porque é fisiológico, né? Agora, a vontade assim, eu já comi, mas tá tão bom, acho que eu vou pegar mais um pedacinho. Ai, que gostoso. Ai, nossa, isso aqui me lembra. Ai, eu tô com meus amigos, tá tão legal, vamos comer. Então, a vontade é isso, né? O alimento tá lá, você gosta, você já está satisfeito, mas você continua comendo. Agora, o transtorno já começa com problemas. Por quê? Por exemplo, a gente está enfrentando hoje um terrorismo nutricional. As pessoas estão comendo de forma transtornada. Então, nem todo mundo, Isa, tem um transtorno. Mas o comer transtornado pode virar o transtorno. Consegue entender? Por exemplo, dietas restritivas. Você chega numa mesa, num restaurante, alguma coisa, as pessoas começam, não, isso eu não posso comer porque tem glúten, isso eu não posso porque tem lactose, isso eu não posso porque é natural, isso eu não posso porque engorda, isso eu não posso porque tem gordura, isso tem açúcar, então eu preciso fazer uma dieta, preciso fazer um jejum. Já começa um transtorno. Isso é um transtorno, é um comer transtornado. Então a pessoa pega o alimento... Já vira uma neurose. Já vira uma neurose. A pessoa pega o alimento e ela fala, e agora? Eu tenho prazer em comer isso ou eu tenho culpa em comer isso? E aí a pessoa come com um sentimento ruim. Ela come como se ela estivesse comendo um nutriente apenas e não mais o alimento. Aquela configuração do prazer, da socialização, do estar bem, de compartilhar o alimento. E aí o que acontece? Aquilo vai virando uma culpa, aí ela não come, mas aí ela tem a fome. Aí através da fome ela tem a vontade de comer mais um pouco. Olha a confusão, percebe, Isa? É um ciclo vicioso que vai levando a um final ruim. Sim. Vai virando realmente uma doença, como você disse, pode ter anorexia, bulimia. Hoje a gente tem um quadro que está sendo muito comum e as pessoas estão chamando isso de disciplina, que é a ortorexia. A ortorexia é aquela pessoa que simplesmente ela corta os alimentos, ela corta os grupos e aí ela se alimenta de uma coisa que ela considera saudável. Por exemplo, a pessoa deixa de comer carboidrato e só vive de proteína, é isso? Mais ou menos isso. Só que ela não come nem todas as proteínas, ela come o atum. Né? Então, por exemplo, recentemente aconteceu na mídia. Então as pessoas vão, por exemplo, a uma festa de casamento e levam a sua comida. E aí elas, não, mas por que eu vou levar minha comida? Não, porque eu não vou comer o que está sendo ofertado na festa. Tá, mas e aí? Mas aí eu vou comer a que eu levei. Então as pessoas confundem até como disciplina e recebem elogios. Tipo, nossa, que disciplina, como ela é organizada, planejada, ela leva a sua comida, ela faz uma coisa. Só que aquilo não é saudável. Por trás ela tem uma vontade, ela tem um desejo. Só que o medo da comida, a forma de se relacionar com o nutriente presente, o medo de engordar, o medo de... faz com que a pessoa faça o quê? Leve aquilo ao pé da letra. Eu já vi casos em consultórios de me contarem que a pessoa entrou no banheiro para comer. Mas para comer escondido? Não, para levar a sua comida. Para comer a sua comida. Levou a sua própria comida. Uau. Então, assim, como é que eu vou pegar minha marmitinha, abrir no meio de uma festa? Então, eu vou para o banheiro, eu como aquilo. Aí, quando as coisas passam na mesa, não, obrigada. Não, estou satisfeita. Não. Mas a vontade de comer. Mas o medo é muito grande. Isso é um transtorno. Você acha que a ansiedade é o principal fator para tudo isso acontecer? Eu acho que é um grande fator, Isa. Tem um fator químico, a gente não pode, né, tirar essa questão. Quimicamente, a pessoa tem um distúrbio, o cérebro produz menos ou produz mais algumas substâncias,
tem um transtorno, mas a ansiedade é muito comum. Por quê? Porque comer é silencioso, Isa. Comer é um ato silencioso. Mas você acha que essa compulsão é por todos os alimentos ou por alguma coisa específica? Por exemplo, tem mulheres que quando estão na TPM, elas são compulsivas por doce, por chocolate. Então, a TPM, né, Isa? A TPM é normal. A gente tem uma queda hormonal, onde o corpo da mulher, para a produção de hormônios, uma série de fatores, precisa do doce. Então, o que eu falo para o paciente? Come! Faz que nem a Alexandra Godoy, outro dia eu estava com vontade de comer doce, ela me deu tâmara com morango. Aí ela falou, come, é doce. De alguma forma é doce, né? Ela tinha razão, eu comi e senti bem. Tem algumas trocas, mas o problema, Isa, do comer transtornado é esse, que às vezes a gente faz algumas trocas, que pra você que é uma pessoa saudável, tá tudo bem. Mas a outra pessoa, ela come aquilo, mas ela no fundo ela queria comer o chocolate. E aí ela não come o chocolate, mas ela come 10 tâmaras, ela come 10 damasco, ela come um prato quando ela vai ver, ela come muito mais. E aí ela vai lá e come de novo o chocolate, porque ela não tinha comido. E aí vem a culpa. Então aí ela cria problemas. Ou ela, enfim, se for vomita, toma remédios para diarreia, se culpa, se lamenta. E fica realmente nesse ciclo vicioso negativo. Será que é também por conta das redes sociais, das mídias sociais, que as pessoas postam seus treinos, as suas dietas, e muitas vezes aquilo que você vê, a foto final, foi totalmente modificada. Então a pessoa olha aquilo e fala, bom, se eu deixar de comer certo alimento, ou se eu fizer uma dieta balanceada, do jeito que essa fulana faz, ou do jeito que esse ciclano faz, eu vou ficar com esse corpo? Isa, você falou tudo. Hoje nós estamos na rede social. Não dá para negar e não dá para ficar fora. Mas a atenção a isso, como eu já disse em outros programas, todo mundo fala de alimento, todo mundo posta a sua foto, todo mundo fala do que está comendo, todo mundo põe prato, todo mundo fala onde está comendo. Virou uma coisa. E é o que você falou, o produto final não é aquilo. Né? O produto final da alimentação não é aquilo. Então, as pessoas estão realmente num comer transtornado. Elas estão realmente perdendo o foco do que é o ato de se alimentar. Você, como nutricionista, você indica alguma dieta com restrição ou você acha que existe outra forma de se perder peso e se manter saudável? Você sabe das minhas especialidades, a minha parte comportamental é a minha parte mais forte, justamente por quê? Porque eu não acredito em dieta. Eu não acredito em dieta. Dietas restritivas, dietas proibidas, dietas que você corta grupos. Não, eu acredito no equilíbrio. Eu acredito numa educação, numa conscientização, numa mudança sua. Então, um exemplo, se de repente eu sou uma pessoa que eu como muito doce. Então tá, por que você tem tanta vontade de comer doce? Será que você não poderia comer carboidratos melhores? Que por isso você sente tanta vontade de comer doces? Porque o corpo fala com a gente sente aquilo que está faltando. Então, se a gente faz uma adequação na alimentação, melhora a qualidade dos alimentos, melhora a quantidade, frequência, a gente consegue uma mudança alimentar e uma redução de peso, Isa, duradoura. Uma coisa que depois é mais difícil, não é que não existe uma coisa mágica que nunca mais eu aumento o peso, mas existe o comportamento. Então, para mim, a consciência alimentar é o que faz a diferença. Porque muitas vezes a pessoa ela acaba cortando esses grupos, né, alimentares. Então, por exemplo, vou fazer uma dieta de um mês. Eu, particularmente, já fiz isso. Eu já fiz. Isa, não é que eu cortei completamente o carboidrato, mas eu diminui muito o carboidrato, emagreci muito rápido. Só que quando eu voltei a comer o carboidrato, gente, eu comia 3 vezes mais. Não é, Isa? Criou um mecanismo de descontrole. É uma loucura. Você gerou em você um comer transtornado. Você não teve um transtorno, mas você gerou um comer transtornado, não gerou? Sim. Por quê? Porque aquela vontade depois é muito maior. Então, essas restrições... É o proibido, né? É o proibido, Isa. Proibido é mais gostoso. É o proibido. Então, né? E outra, quem disse que você engordou ou emagreceu só por um determinado alimento? Né? Então, a gente agora está na... Você vê, eu tenho 21 anos de consultório, de trabalho, Isa. Quando eu me formei, por exemplo, o ovo era um vilão. Hoje, ele é mocinho. A gordura era ruim, hoje a gordura é boa. Então, você percebe que os modismos vão acontecendo. Mas como eu trabalho com a ciência da nutrição, existe o equilíbrio, existe os grupos, existe aquilo que nós precisamos consumir para não gerar esse transtorno. Isa, o mundo está obeso. Se você colocar na internet mapa da obesidade, você vai enxergar que o mundo está obeso. Então, nós estamos falando de um processo só de cultural, nós estamos falando de um estilo de vida. E por que as pessoas não sabem essa conta? Come menos, gasta mais? Porque não é só essa conta. E assim, a questão não é você deixar de comer, a questão é você comer com moderação. Você pode... a minha visão, tá, gente? Eu tô falando como telespectadora também.
eu acho que você pode comer de tudo, que nem agora mesmo, antes da doutora, a gente comeu palha italiana. É um doce super calórico. Sim. Mas é maravilhoso. Sim. Eu vou deixar de comer uma coisa que eu gosto, mas não preciso comer 3 palhas italianas. E todo dia. E mas comprar eu posso comer. Né? Exatamente. Isa, o que você falou é precioso. Nós podemos comer. A gente só precisa saber equilibrar, Isa. E aí, como é que eu sei equilibrar, Gislene? Vem na sua rotina do dia a dia. Vem nos seus resultados. Eu convido você que está em casa a perceber a sua alimentação, a se perceber. Então, às vezes a gente fala, mas eu fiz tudo direitinho, só o final de semana que eu extrapolei. Não é só o final de semana é cada 5 dias. Então, observe o que realmente foi o extrapolar do final de semana, porque o corpo da gente, Isa, ele vai agindo por uma média. Conforme eu vou melhorando, eu vou tendo um resultado, mas conforme eu vou introduzindo coisas, eu tenho outro. Então, por exemplo, agora a gente está na Páscoa, aí chegando a Páscoa, começa esse problema de chocolate. Bens a Deus, nem é um problema, Isa? O chocolate devia ser um problema? Não. Mas se torna, porque todo mundo começa a falar de comer chocolate, como se o chocolate não tivesse presente nos outros dias também. Né? Então, parece que se perde o ato de celebrar a Páscoa, de ofertar e de receber algum chocolate, um presente, como um ovo, alguma coisa, e fica esse desespero. É verdade. Né? Bom, mas tem tratamento e você pode entrar em contato com a doutora Gislene Rocha. Qual é o seu Insta? Gislene Rocha Nutri. Gislene Rocha Nutri. Vai ter algum curso agora? Isa, vai. Eu estou muito feliz, eu estou muito contente. Eu e a Ana Tomazoni elaboramos um curso de 8 semanas. Adoro a Ana também. Dupla dinâmica, hein? Olha 10 anos de trabalho. Beijo, Ana. Beijo, Ana. E esse curso vai ser um curso que une nutrição, gastronomia e arte. Nós colocamos até teatro. Eu fiz uma parte porque eu queria mostrar para o paciente tudo isso que eu estou falando, Isa. Que legal. E vai ser quando? Vai começar a partir de agora no mês de maio. Maio? Então dá para fazer a inscrição a partir de agora. A partir de agora. Qual é o Insta? Gislene Rocha Nutri. Muito bem. Adorei, Gi. Obrigada, eu também, viu? Isa, mais uma vez agradeço. Eu que agradeço. Parabéns. E legal essa oportunidade de fazer um curso como esse, né? Porque às vezes, através da parte lúdica, você consegue enxergar aonde está o seu erro e consertar. E ampliar a consciência através do exemplo. É verdade. Tá com vontade de comer palha italiana? Eu tô. Eu vou separar uma pra você. Eu vou comer, eu gosto. Então tá bom. Obrigada, Obrigada, amor. Sucesso. Manda um beijo pro seu filho. Eu dou, agradeço, lindo. Isa. Obrigada, você também. Amor. Obrigada. Beijo. Acabou, gente. Acabou, mas você pode rever o nosso programa ainda hoje. Quer dizer, é amanhã, mas é hoje, né, que a gente fala. À 1h da manhã, aqui na TV Mais. E aproveite, entre no nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial, curta a nossa página, se inscreva em nosso canal e vai lá no sininho e ative as notificações para você receber diariamente tudo que rola aqui na emissora, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.